Olá pessoal, estamos continuando aí as regras de derivação, né? Agora nós vamos ver aí essas regras agora para funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, né? Vocês vão ver que são regras bem simples, né? Vocês vão ter que basicamente lembrar disso. Isso aí vocês vão usar até em todos os cálculos, vai aparecer sempre derivada de alguma função trigonométrica, né? Então vocês vão precisar fazer bastante exercício sobre isso. E no final a gente vai ver aí derivadas de ordem superior, né? A gente vai ver que a derivada, a gente está vendo até agora derivada de primeira ordem, a gente vai ver derivada de segunda ordem, terceira ordem, de quarta ordem, por aí vai, tá? Aí as derivadas de função trigonométrica, né? Primeiro vamos começar aí com a seno de x, né? F de x igual a seno de x, né? Todo mundo conhece essa função, né? X aqui no caso para a gente vai ser sempre um ângulo medido em radianos, né? Mas você pode pensar também em graus, tá? Mas na maioria dos casos a gente está sempre falando em radianos, tá? Aí tá aqui, ó, f de x igual a seno de x. Vamos ver aqui uma ideia geométrica da coisa primeiro, né? Tá aqui esse gráfico azul, é o gráfico da função seno de x, tá? Uma função periódica, como todo mundo sabe, né? Por exemplo, seno de zero dá zero, então é esse pontinho aqui. Seno de π sobre 2 dá 1, né? Ou 90 graus, né? Dá 1. Seno de π dá zero, né? E por aí vai. Então, começa a se repetir, né? Fica limitado entre menos 1 e 1. Sempre dessa forma aí, tá? E se você pegar esse gráfico aqui azul, né? E verificar aqui, ó, tá vendo que tem umas retinhas cor de rosa aqui no gráfico azul, né? É justamente a inclinação, né? É a reta tangente à função azul, que é o seno, né? Em um determinado ponto, aqui no π sobre 2, aqui no zero, aqui no menos π sobre 2, né? Por aí vai. Em cada pontinho desse, você vê que tem uma reta tangente, né, ao ponto dado, né? Ou seja, essas inclinações aí dessas retas tangentes, se você pegar essas inclinações aí e fizer um outro gráfico só com essas inclinações, que é o gráfico que está aqui embaixo, tá vendo? Para cada ponto dessa reta azul, né? No caso, você pode pegar só alguns, né? Para facilitar esse entendimento, né? Você vai pegar alguns pontos, né? Esse ponto aqui, por exemplo, esse aqui, né? Tem uma reta aqui, uma reta tangente aqui, aqui tem outra reta tangente aqui, né? Cada inclinação de cada reta tangente dessa daí, você vai pegar aí esse valor da inclinação e vai jogar em outro gráfico, né? Que é esse gráfico rosa aqui de baixo, que também você percebe que é periódico, né? E olha só, seno de zero dá zero, né? Agora, nesse gráfico aqui de baixo, o valor da função em zero agora dá 1. Né? O valor da função em π sobre 2 agora dá zero, não mais 1. Ou seja, isso está muito parecido aí com o gráfico da função cosseno de x, dando a entender aí que a derivada do seno, né, que é justamente a inclinação da reta tangente, se você pensar geometricamente, é o cosseno de x, né? Então, vamos tentar agora ver matematicamente aí se isso aí está batendo, né? Se a derivada do seno é realmente o cosseno de x, né? Então, vamos ver. Aí, para ver isso matematicamente, você vai ter que aplicar aí a definição de derivada, né? Começamos aí com a função seno de x, né? Então, vamos ver se realmente a derivada é cosseno de x, a derivada de seno, né? Aplica-se a definição de derivada, limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, né, que a gente já viu. Né? Então, f de x mais h agora, para f igual a seno, né, vai ficar seno de x mais h. Né? No lugar do x aqui, ó, fica x mais h. Aqui, menos a função seno sobre h. Aí, aqui foi aplicado aquela propriedade, aquela vocês veem aí no ensino médio, né, de soma de arcos, seno de uma soma de arcos, tem uma identidade para isso, né? Que é exatamente isso aqui, ó, né? Esse termo aqui que eu marquei aqui entre parênteses, né? Seno de x mais h pode ser escrito dessa forma aqui também, né? Menos seno de x sobre h. Aqui foi reescrito essa expressão aqui de uma forma diferente, de forma que nessa primeira parcela aqui o seno de x apareça nos dois termos, tá vendo? Seno de x vezes cosseno de h menos seno de x sobre h, mais essa parcela aqui faltante, né? Cosseno de x vezes seno de h sobre h. Só foi reescrito, tá? Aí aqui de novo foi reescrito, né? Você percebe aqui nessa primeira parcela, o seno de x aparece aqui e aqui, né? Então foi colocado o seno de x em evidência. E nessa segunda parcela foi colocado o cosseno de x em evidência. Por que foi feito isso? Porque
a gente sabe que a gente está estudando o comportamento da função quando o h tende para zero. Então, quando o h tende para zero, o x aqui vai ser uma constante para a gente, tá? Então, já colocou isso para o lado de fora, em evidência, né? Vamos dizer assim, porque esse limite vai ser fácil de calcular quando a gente aplicar a propriedade do produto de limite, né? Então, aí aqui aplicou aqui a propriedade do produto de limite, né? Vai ficar limite do seno de x vezes o limite dessa parcela aqui, mais o limite do cosseno, vezes o limite disso aqui, né? Tá aqui embaixo. Esse limite aqui é fácil, e esse limite aqui é fácil, né? Esse aqui é fácil, e esse aqui é fácil, né? Tranquilo de calcular. O resultado disso aqui é o quê? Tá aqui embaixo, né? Limite de seno de x. Quando o h tende para zero, é como se o seno de x fosse constante. Ele é invariável conforme o h tende para zero. Então, continua dando seno de x. Né? O seno de x é o mesmo raciocínio. Tá? Então, tranquilo. Agora, falta calcular esse limite aqui e esse aqui. Né? Aí, esse aqui, né, a gente já viu. Né? Você já sabe quanto dá isso aqui. Né? Então, lembre aí que limite é esse aqui. Né? Quanto dá isso aqui. Né? Esse aqui a gente ainda não fez. Então, vamos tentar calcular esse aqui. Tá aqui, foi separado o limite, né? Esse limite ali que a gente está calculando, né? Vamos calcular primeiro esse aqui, né? Aí foi multiplicado aqui pelo conjugado, né? Tá vendo? Foi multiplicado por 1, né? Em vez de cosseno de θ menos 1, foi multiplicado por cosseno de θ mais 1. Foi modificado aí a letra, o exercício é H, né? Aqui foi usado θ, né? Simplesmente foi mudado a letra aí, né? Multiplicou por cosseno de θ mais 1 sobre cosseno de θ mais 1, né? Isso aqui é igual a 1, né? Então não teve alteração nenhuma na nossa expressão, né? Aí foi quando você multiplicar aqui o numerador, né? Vai ficar cosseno ao quadrado de θ menos 1, embaixo θ vezes isso aqui. Né? Aí cosseno ao quadrado de θ menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de θ. Por quê? Aí vocês têm que lembrar, né? Que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso aí é igual a 1. Então, menos seno ao quadrado de θ, né, vai ficar menos seno ao quadrado de θ. Você pode reescrever essa expressão aqui de forma que o seno ao quadrado de θ venha para o lado de cá e esse 1 venha para o lado de cá. Vai dar, né? Vai dar exatamente isso aqui. Né? Cosseno ao quadrado de θ, né? Cosseno ao quadrado de θ menos 1, passando esse 1 para o lado de cá e o seno para o lado de cá, né? Menos seno ao quadrado de θ. É o cara foi colocado aqui no numerador agora. Então, foi substituído isso aqui por isso aqui. Embaixo continua igual. Esse menos aqui é como se fosse um menos 1 multiplicando seno ao quadrado de θ. Né? Vai para o lado de fora do limite, apareceu esse negativo aqui. Né? Continua-se a conta. Aí foi reescrito isso aqui de novo. Seno ao quadrado, você pode escrever dessa forma aqui. Seno de θ vezes seno de θ. Né? Sobre θ aqui e esse aqui sobre a parcela que faltou. Tá certo? Por que foi escrito assim? De novo, porque esse primeiro limite aqui a gente sabe calcular já. Muito fácil, né? Então, foi separado aqui de novo, regra do produto, ó. Menos esse limite aqui, vezes esse outro limite aqui. Esse aqui é fácil de calcular, o limite fundamental trigonométrico, que dá 1, né? Tá aqui 1, só que tem um sinal de negativo na frente, menos 1. E aqui é substituição direta, né? Porque quando θ tende a zero, o cosseno de zero é 1, então 1 mais 1, 2, e em cima o seno de zero dá zero. Então, o resultado desse limite é zero, tá? Então, esse limite aqui dá zero. Ou voltando aqui, né? Esse limite aqui deu zero. Então, a gente só ficou com essa parcela aqui agora, como resultado do limite que a gente quer calcular, que é a derivada do seno. Né? Então, isso aqui deu zero. Né? Aí, voltando aqui para o cálculo da derivada do seno, que a gente está parado nessa expressão aqui, né? Isso aqui deu zero, então zerou essa primeira parcela aqui toda, né? Então, esse limite aqui dá cosseno de x, né? E esse aqui é o limite fundamental trigonométrico da 1. Então, o resultado realmente da derivada do seno é cosseno de x. Né? Então, já é uma identidade que vocês vão usar direto para a derivada. Derivada de seno? Cosseno. Né? Direto. Aí aqui um exemplo. Ó. Derivada, derive y igual a x ao quadrado vezes seno de x. Né? Então, tem uma função polinomial vezes uma função trigonométrica. Né? Então, a gente vai usar a regra do produto que a gente viu na aula anterior. Né? A regra do produto é o quê? No caso aqui ele está derivando a segunda função, né, que é o seno de x, a derivada de seno de x vezes o x ao quadrado, mais o seno de x vezes a derivada de x ao quadrado, certo? Regra do produto da aula passada aí, só dá uma olhada no vídeo anterior, tá? Então, x ao quadrado vezes a derivada de seno, que a gente já sabe que é cosseno,
mais derivada de x ao quadrado, né, que dá 2x, né, vezes o seno de x, certo? Então, tá aí a resposta dessa derivada aqui. Então, a gente não vai ter exercício na prova, assim, derive seno de x, né? Essas coisas aparecem combinadamente com outras coisas, né? No caso aí, um produto de funções, né, onde você tem que aplicar a regra da potência e aqui a regra da função trigonométrica seno, tá? Aí, né, tem várias regrinhas aí para diversas funções trigonométricas. Por exemplo, aí cosseno de x, ó. Derivada de cosseno de x, menos seno de x. Por que é menos seno de x? Aí tem que fazer aplicar a definição de derivada nisso aqui, né? E ver que vai dar menos seno de x o resultado do limite, né? Então, no caso, a gente vai usar, não vai precisar fazer, vai usar direto, né? Lembrem disso, derivada de cosseno menos seno de x. Aí, a partir como agora a gente já sabe derivar de seno e derivar de cosseno, a derivada de tangente vai ser fácil, porque tangente de x é seno sobre cosseno, ou seja, regra do quociente para a derivada, né? E a gente já sabe derivar seno e cosseno, então vai ser fácil de chegar na derivada da tangente. Aqui está sendo feito aqui. Então, derivada do numerador, que é a derivada de seno, vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Fica cosseno de x ao quadrado, né? Então, derivada de seno, cosseno, vezes cosseno, cosseno ao quadrado, né? Derivada de cosseno, menos seno, vezes seno, né? Aí tem um sinal de negativo aqui vai ficar mais seno ao quadrado, certo? Sobre cosseno ao quadrado. Aí, de novo, já falei no slide anterior, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1, né? 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que secante ao quadrado de x. Então, derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x, certo? Então, tá aqui, derivada de tangente secante ao quadrado de x, né? Aí você pode aplicar esse mesmo raciocínio para as outras aí, ó, cossecante, secante, né? Secante é 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno de x. Você pode aplicar a regra do quociente para derivar a secante de x, né? Aplica a regra do quociente, você vai obter a derivada secante. Cotangente é a mesma coisa, e por aí vai, né? Pode sempre usar a regra do quociente a partir de agora, porque você já sabe a derivada de seno e do cosseno, né? Derivado de seno. Aí, de novo, junto com aquela tabela que você já fez na aula anterior, né? Para as regrinhas de derivação de soma, produto, potência, né? Exponencial, né? Acrescenta essas outras fórmulas aqui, ó. Derivada de seno e cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de tangente é secante ao quadrado, derivada de cossecante é menos cossecante x vezes cotangente x, né? Derivada de secante é secante vezes tangente, né? Faça essas anotações aí no seu caderno, né? Ficar como um lembrete aí, aparecer um exercício desse tipo, você vai só olhar o que dá. Você não vai fazer a conta da derivada disso aqui usando a definição, né? Você vai usar direto essa identidade, tá? Senão você vai perder muito tempo nisso. A gente usa aí essas funções trigonométricas, elas surgem muitas das vezes, né, em vários fenômenos aí do mundo real, né? E elas têm esse comportamento periódico, né? Em particular para problemas de vibração, né? Ondas, movimentos elásticos, outras grandezas que variam de forma periódica, né? A gente usa então, esse negócio em aplicação em vários problemas, né? Principalmente aí problemas de vibração, né? Análise de funções, teoria de Fourier, são coisas que pode ser que vocês vejam mais para frente. Então, tem diversas aplicações. Em equações diferenciais em cálculo 2, vocês vão ver também aplicações, né? Então, são diversas aplicações que a gente tem com isso aí, tá? E aí, vamos aproveitar agora para ver derivadas de ordem superior, né? Então, tem aí, eu tenho uma função f diferenciável, né? Então, sua derivada f' também é uma função, né? A gente já viu isso, né? De modo que f' pode ter sua própria derivada, né? Ou seja, se eu tenho lá f', se eu derivar f', eu vou chamar isso aí de derivada segunda da f, né? Porque eu derivei a f duas vezes, vamos dizer assim, né? A gente vai chamar isso aí de segunda derivada de f, ou derivada de segunda ordem, ou derivada de ordem 2 de f, né? Usando essa outra notação aqui também, ó, vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Nessa notação diferencial, né? Ou nessa outra forma aí, né? D2, né? Y dx2, né?
é uma notação específica de Leibniz, né? Esse nome aí. Então aqui vamos para o primeiro exemplo. Ó. É simplesmente derivar de novo. Tá? Derivou uma vez, o resultado dessa primeira derivada vai ser uma função. Então você vai poder pegar essa função e derivar novamente ela, certo? Não é a função original, é a função resultante que você vai derivar. Né? Então tá aqui, ó, x ao cubo menos x. Eu quero encontrar aqui a derivada segunda e interpretar o significado disso aí. Né? Então tá aqui, a primeira derivada de f, né? Qual vai ser? Você vai aplicar a regra da potência combinadamente com a regra da subtração. Né? Vai dar derivada de x ao cubo. Né? Vou fazer aqui no rascunho. Né? Vai ser 3x elevado a 3 menos 1. Né? Por isso que eu apareceu esse 2 aqui no expoente. Então, 3x ao quadrado. Derivada de x, né, dá 1. Então, 3x ao quadrado menos 1 é a derivada primeira dessa função aqui. Né? Qual vai ser a derivada segunda? Né? Derivada segunda, né, você vai pegar a derivada segunda dessa função aí, é a mesma coisa que eu pegar 3x ao quadrado menos 1 e derivar uma vez, tá certo? Então, muito simples, né? 6x é o resultado da derivada segunda disso aqui, tá certo? Bem tranquilo, né? É simplesmente pegar o resultado da primeira derivada e derivar ele. Tá? Isso é a derivada segunda. Se for a derivada terceira, vai pegar agora o 6x e derivar de novo, vai dar 6, certo? Aqui está a interpretação aí usando a definição de derivada. Né? Se você fizer pela definição, você vai ver que quando aplicar a definição de derivada, vai ficar f' de x mais h menos f' de x sobre h. Né? Ou seja, você vai ver que é derivar novamente a primeira derivada aí. Tá, tá vendo? Deu 6x. Né? E aí você pode fazer o gráfico de cada função, tá vendo? O gráfico de f, essa curva azul, o gráfico da derivada primeira de f, essa curva rosa, e o gráfico da derivada segunda da curva azul, que é a derivada primeira da curva rosa, essa reta verde. E se eu derivar agora a reta verde, vai dar uma função constante, ou seja, seria a derivada de terceira ordem, né? E se eu derivar essa constante, vai dar zero, aí seria a derivada de quarta ordem, tá? E você pode ir derivando quantas vezes quiser, né? Tranquilo? É a interpretação aí da derivada segunda, né? Ela vai ser a inclinação da derivada primeira, tá certo? É como se fosse a mesma interpretação aí da derivada primeira, né? Mais para frente aí, quando a gente for falar em massos, mínimos, concavidade, vocês vão ver outra interpretação da derivada segunda, tá? Ela é a taxa de variação da inclinação da curva original, né? Tá certo? Mas quando chegar lá na parte máxima, em concavidade, a gente vai ver melhor isso, tá? Outra interpretação também, já mais aí pro lado da física, né? Você pode, né, a derivada primeira te dá a velocidade, né? Tá aqui, né, a derivada primeira da posição, né, da função posição de um objeto, né, te dá a velocidade, né? Tá vendo? V de t é a derivada da função movimento, da função posição, né? E se eu pegar essa função posição, né, S de t, e derivar ela de novo, ou seja, é a mesma coisa que eu derivar a velocidade uma vez, isso aí vai dar a função aceleração, tá? Então a aceleração é a derivada segunda da função posição ou a derivada primeira da velocidade, né? É o que a gente chega aí, tá? Depois a gente pode ver isso com mais calma, tá? E a gente tem também a derivada terceira, né? Que é a derivada a derivada, se você derivar uma vez a derivada segunda, né? Tem lá a função derivada segunda, deriva ela uma vez, né? A gente vai chamar, tá vendo, 3 linhas aqui, né? F 3 linhas, né? Ela vai ser interpretada agora como a inclinação da derivada segunda, a curva que representa a derivada segunda, né? De segunda ordem. Aí tá aqui, ó, F 3 linhas, ou Y 3 linhas, né? Ou essa notação aqui, ou D3Y, DX3, tá? São notações diferentes para representar a mesma coisa, tá? Você pode também derivar a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, e por aí vai. Num processo é indefinido isso aí, né? Tá vendo? Tem quantas derivadas você quiser, né? Pode ter algumas funções que vai chegar um momento que vai dar tudo zero a derivada.
Tá vendo? Aí fica assim, y entre parênteses n, quer dizer que a derivada é enésima de y, f entre parênteses n de x, derivada é enésima de f, ou nessa notação aqui, tá? Então vamos ver aqui um exemplo, já que a gente falou de função trigonométrica hoje, né? Temos lá f de x igual a seno de x, né? A gente viu que a derivada primeira disso aí é cosseno de x, né? Certo? A derivada segunda, qual vai ser? Vai ser a derivada primeira de cosseno de x, né? E a derivada de cosseno de x, a gente viu que é o quê? Menos seno de x, beleza? Então, a derivada segunda de seno de x é menos seno de x, né? E a derivada de terceira ordem disso aí? Eu vou pegar, então, esse cara aqui e derivar uma vez, né? Então, menos seno de x, eu vou derivar isso aí. Aí tem aqui um menos 1 multiplicando seno, tem a regra da constante que multiplica uma função. Então, é menos 1 vezes a derivada de seno de x, certo? E o resultado disso aí é o quê? Derivada de seno de x é cosseno de x. Então, menos cosseno de x é o resultado da derivada de terceira ordem de seno, né? E agora a derivada de quarta ordem disso aí. Então, eu vou pegar menos cosseno de x e derivar uma vez, né? Que é igual a menos 1 vezes a derivada de cosseno de x, né? Derivada de cosseno de x a gente já tem. Cadê aqui? Aqui, ó. Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, vai ser menos 1 vezes menos seno de x. Então, seno de x. Então, a derivada de quarta ordem de seno de x dá o próprio seno de x, né? Aí você pode fazer aí para casa, derivada de quinta ordem de seno de x. O que vai dar? Aí começa a se repetir isso aqui, né? Tá certo? Que agora você vai ter que derivar o seno, né? Derivada de seno, a gente já sabe que dá cosseno de x, né? Aí derivada de sexta ordem, vai dar derivada segunda de seno. E começa a se repetir essa coisa toda, né? Tá certo? Aí tem também derivada de exponencial de x, por exemplo, e de x, né? Derivada primeira, derivada de ordem 10 da função e de x, quanto que dá? Essa é fácil, né? Direto, né? Derivada de ordem 10. Deixa eu colocar aqui melhor. F de ordem 8. Quanto que dá? Muito fácil, né? E de x é a própria, né? Sempre se repete, né? Ou então, f de x igual a x a 3x ao quadrado. A primeira derivada, você vai aplicar a regra da potência, vai dar 6x. A segunda derivada, você vai aplicar a regra da potência novamente, vai dar 6. A derivada terceira vai dar 0, né? A derivada sexta, de ordem 6, vai dar 0, né? A partir de 3 dá tudo 0, né? Então, vocês podem fazer diversos exercícios aí para treinar essa coisa derivada de segunda ordem, tá? Então, essa foi a aula de hoje, né? Até a próxima aí.